Agora você, irmãos, escreve assim: a palavra da cruz é loucura, mas ao mesmo tempo é poder de Deus. O significado da cruz, tá bom? Nota aí, o significado da cruz. Aí os irmãos, a palavra da cruz é loucura e ao mesmo tempo poder de Deus. Vamos lá. É interessante pensar acerca do fato que o sacrifício de Jesus na cruz reúne-se em si mesmo o extremo dos sentimentos. O apóstolo Paulo, que a palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Abra aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, vamos lá. Diz assim: a loucura é um diagnóstico mais sombrio da antiguidade, pois tirava a pessoa do convívio da família, se submetendo a um estilo de vida extremamente precário e sofrido. Quer dizer, quando a pessoa tornava-se louca, ela automaticamente era excluída da sociedade, da família, das demais pessoas. E é um louco, surtou, tira ele. Sendo que Paulo fala que a palavra da cruz é loucura. Por que ele fala que a palavra da cruz é loucura? Por quê? Porque como você vai falar do Filho de Deus que foi pendurado na cruz? Não é meio louco isso? O Filho de Deus veio ao mundo para ser pendurado numa cruz? Não é loucura, irmãos? Pois é, a palavra, a mensagem da cruz, ela é o que? Louca para os que perecem, aqueles que não aceitam, aqueles que rejeitam, aqueles que acham que, por que isso, cara? Jesus, para a cruz do Calvário, isso é um absurdo, não pode ser. Sendo o que? Para essas pessoas que pensam assim, perece, porque a única forma do ser humano ser salvo é aceitando o sacrifício da cruz. Então essas pessoas com suas mentes, de opiniões formadas, enfim, elas olham para a cruz e isso aí? Não, isso é uma coisa meio louca. Sendo que, ao mesmo tempo que ela parece loucura para essas pessoas, ela também torna-se o poder de Deus para salvar o homem. Ao mesmo tempo que ela parece ser loucura para alguns, ela é o poder de Deus para salvar. Amém? A mensagem da cruz é isso. Você pregar a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, os que não aceitam. Mas e para os que creem? Poder de Deus. Manifestação do poder de Deus na cruz do Calvário, a pessoa aceitando aquela manifestação de Deus ali no ato da cruz do Calvário. Então torna-se o que? Poder para salvar o homem. O único forma, modelo da pessoa aceitar essa mensagem é crendo nela. Agora, se ela não crê nessa mensagem, que é a única mensagem que faz com que o homem torne-se para Deus através da cruz, irmãos. Não tem outra mensagem. Pode pregar o que for, mas a mensagem que faz com que o ser humano venha para Deus tem que ter Jesus, irmãos. Tem que ter Cristo. Amém? Vamos lá. Vamos ver na opinião dos judeus. Como que na mente dos judeus eles pensavam a respeito de Jesus? Filho de Deus, morto na cruz. Vamos lá, você escreve aí, escândalo para os judeus. Diz assim: em uma das suas mensagens, ao falar da sua morte, de como ela se daria, Jesus foi interpelado pela sua audiência com a seguinte objeção: nós temos ouvido da lei que Cristo permaneceria para sempre.
E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este o Filho do Homem? Isso aí está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 34. Como já foi dito aqui, né, diz aqui a lição anteriores, enquanto eles esperavam um rei político que construísse o templo, restabelecesse o culto judaico, o enviado de Deus encerraria de tal sistema, oferecendo-se ele próprio como sacrifício. Por exemplo, no Novo Testamento, não tinha o templo chamado templo de Herodes. Naquele tempo havia sacerdote, naquele tempo havia sacrifícios em prol do pecado. Mas quando Jesus veio, isso cessou, isso acabou. Não há mais necessidade alguma, pode falar. João capítulo 12, versículo 34. Então, quando Jesus veio, ele veio justamente para o quê? Para dar um fim nisso. Tanto que, se os irmãos ver pela história, aquele templo ali, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. O que sobrou daquele templo lá? O que sobrou? Só os muros lá, que eles ficam lá se lamentando lá, sobrou só aquilo, que eles ficam colocando papelzinho lá, bota a cabeça e fica assim, só sobrou aquilo ali. Isso. Só sobrou aquilo do templo, que existia na época de Jesus, o templo chamado Templo de Herodes. O que sobrou foi só aquilo ali. Para você ver, se esse fato não acontecesse, judeus, né, continuam sacrificando, matando animal morrendo em prol do ser humano. Então, parece que Deus permitiu isso justamente para acabar com isso. E falou, ó, já enviei Jesus, é o único. Não precisa matar animal, não precisa matar cordeiro, não precisa fazer expiação de pecado. Acabou. Agora era com Jesus agora. Pode falar. Mas ele, assim, depois da morte de Jesus, eles ainda continuaram sacrificando animais por um tempo? Sim, sim. O sistema foi continuando normal, entendeu? Agora, eu acredito que quando houve a destruição do templo, que foi no ano 70 depois de Cristo, né? Porque tinha uns judeus rebeldes que estavam lá, que não aceitavam o jugo do Império Romano. Então o general Tito vem na violência. O próprio Jesus prescreveu isso, esse fato nos Evangelhos. Ele mesmo fala que vieram com espada mesmo, matou muita gente, mas matou muito judeu, e destruiu o templo, por permissão de Deus. Sendo o quê? Eu não sei se os irmãos sabem, que o anticristo vai querer se sentar no templo como Deus, para querer ser adorado como Deus. O que o povo judeu quer fazer? Qual é a ideia? É de erguer o terceiro templo, chamado terceiro templo. Esse templo que os judeus querem, os israelitas, enfim, querem reerguer para esperar o Messias. Sendo que quem vai querer se sentar como Deus lá? O anticristo. Entendeu? Alguns dizem aí que já estão preparando já materiais de construção, enfim, escondido, para o terceiro templo ser construído. Mas para o terceiro templo ser construído, aquele templo que tem lá de Maomé lá, que tem aquela abóbora, né, ela tem que cair, ela tem que sair daquilo ali, porque é ali que vai ser reconstruído o terceiro templo. É ali que o anticristo vai querer se sentar como Deus para ser adorado. Entendeu? Então esse sistema de sacrifício acabou. Depois de Cristo ali, para as nossas vidas, é aquele fato ali e acabou. Amém? Então, além disso, além de judeus não aceitar Jesus, poxa, filho de Maria, filho de José, Nazaré, não tinha aparência, não tinha pompa, nem glória, e foi pendurado numa cruz. A Bíblia diz que todo homem que for pendurado numa cruz é maldito. Abra aí Deuteronômio, livro de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 21.
capítulo 21, versículo 22 e 23. Depois os irmãos escrevem aí, tá? No papelzinho aí, tá? Diz assim, capítulo 21, versículo 22 a 23 de Deuteronômio. Quando alguém tiver cometido algum crime que mereça morte, é condenado, for suspenso no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, todo aquele que foi pendurado no madeiro era maldito. Então, na mente dos judeus, além de tudo isso, biblicamente falando, Jesus fez o quê? Maldito em nosso lugar. Todo homem que fosse pendurado no madeiro era tido como maldito. E ele se fez de maldito em nosso lugar. Entendeu, irmãos? Então ele levou as maldições. Quem fosse pendurado no madeiro é maldito. Então, para os judeus, poxa, filho de Deus, e eles sabem que eles que têm o conhecimento da Bíblia, né, do livro da lei, poxa, filho de Deus na cruz é maldito. Não dá para crer. Não dá para crer que ele é o Messias. Ele foi pendurado na cruz, é maldito. Mas abra também Gálatas também. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha o que Paulo fala aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no... Então, Paulo está usando essa referência aqui de Deuteronômio capítulo 21. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, na mente do judeu, poxa, que conhece o livro da lei, ele se fez maldito. Mas Jesus levou o quê? A nossa maldição por nós. Amém? Então, a mensagem da cruz para os judeus é o quê? Loucura. Perdão, escândalo. Abra aí também, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Diz assim: mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus. Então a cruz, a mensagem da cruz é escândalo para os judeus. Está aí. Então na mente de um judeu, a cruz é o quê? Escândalo. Agora vamos ver para os gregos. Amém? Agora você bota embaixo assim, ó, loucura para os gregos. Se para os judeus era escândalo, e para os gregos, a mensagem da cruz, o efeito dela, loucura para os gregos. Nesse mesmo versículo aí de primeira carta aos Coríntios, capítulo 23, capítulo 1, versículo 23, diz o quê? Que ela é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vamos saber por que é loucura? Diz assim: como é de conhecimento de todos, os gregos supervalorizavam o conhecimento da filosofia, que nunca ouviu falar de retórica, né? Enfim, formas, palavras bonitas, eloquentes, né? Aristóteles, Sócrates, Platão. Então, o povo grego, que é chamado de berço da sabedoria, eles valorizavam isso. Valorizavam o quê? A eloquência, né? A presença, a retórica, a oratória, o falar bem, o argumentar bem. Os gregos tinham isso, que era chamado, os gregos, né? A Grécia, enfim, era o berço da sabedoria. Então eles valorizavam isso. Amém? Então, para a mente dos gregos, poxa, pregar sobre Cristo, pô, é
meio, o que a Bíblia fala? Que é loucura para os gregos. A mensagem de Cristo da cruz é loucura, porque os gregos o grego é o berço da sabedoria, é homens que falam bonito, que se apresentam bem para o público. Vai falar de Jesus, pô, isso é uma coisa louca, pô. Os gregos também, alguns também não aceitaram a mensagem, porque Paulo fala que para os gregos é loucura. Os gregos não tinham seus deuses também? Então, na mente de um grego, poxa, um homem, tipo assim, um homem veio aqui na terra, filho de Deus, homem divino, poxa, foi pendurado numa cruz do Calvário. Então, os gregos valorizavam muito isso, a sabedoria, a presença, a retórica, a oratória, o falar bem. Por quê? Porque isso atraía as pessoas, atraía os ouvintes. Então isso era muito popular. Mas quando falar de alguém crucificado na cruz, na mente deles é loucura, porque a Bíblia diz o quê? Que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, que parece coisa louca, mas não é. Amém? Oi? Entendeu? Isso aí, pô. Isso aí. Isso, pô. Então, para os judeus, para os gregos, era de suma importância e de valor isso. Pô, tinha os deuses pagãos, era o berço da sabedoria, né? Tinha os templos, enfim. Agora, olha o que Paulo... Pode falar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Que diz aí, ó: mas nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Oi? Maravilha. Ó, para você ver que eles davam tanto valor a isso, agora olha aí mesmo no capítulo 2, olha o que Paulo fala no capítulo 2, versículo 4. Eles tinham muito valor, por sabedoria, por retórica, por oratória, por falar bem público. Agora, olha o que Paulo fala aí no seu capítulo 2, versículo 4, primeira carta aos Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, mas sim em demonstração de espírito e de poder, não de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele fala assim: quando eu fui para evangelizar vocês, falar do evangelho, eu não fui com palavras bonitas, sábias, não fui pois eu fui no poder do Espírito. Ele está falando do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, irmão. Ele não foi com palavras, embora Paulo era um homem doutorado, mestre, poliglota, muito culto, mas ele fala para eles assim: olha só, as minhas palavras não consistem de forma de sabedoria humana, não é sabedoria humana não, é do céu. E diz assim, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homem, a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, filosófica, grega, enfim, mas se apoiasse no poder de Deus. Amém? No poder de Deus. Era isso que Paulo está falando para os gregos, para a igreja de Corinto. Era isso. Que o valor maior não é a sabedoria humana, não é a eloquência, não é o falar muito bonito para atrair as pessoas, mas sim em demonstração do Espírito Santo e de poder, porque é ele que convence o homem, é o Espírito Santo. Por mais que o cara fale bonito, por mais que ele leia muito, por mais que ele, enfim, mas se o Espírito não estiver sobre ele, não acontece nada. Amém? Esses dois pontos aqui. Vamos lá, para o último ponto que eu vou encerrar agora. Amém?
A morte de Jesus Cristo, diferentemente da imagem derrotista que alimentamos acerca dos que sucumbem na batalha, não foi fruto da fraqueza. Ao contrário, ele morreu de forma voluntária, deu a sua vida e também a autoridade para alguém executá-la. Longe de uma derrota, foi a maior vitória que alguém já obteve, pois representou o cumprimento de um novo caminho para o ser humano. O que acontece, irmão? Aparentemente, Jesus na cruz do Calvário parece ser uma derrota, não é isso? Parece ser um fracasso. Foi pendurado na cruz, poxa, o mestre. Você imagina a cabeça dos apóstolos, poxa, o nosso líder morreu, cara, o cara que a gente seguia, o Filho de Deus, morreu, não está mais entre nós. Depois de ver ele fazer milagre, Poxa, fez maravilha, alimentou multidão, ressuscitou morto, multiplicou pães. Poxa, mas morreu, e agora? Então, parece que a cruz de Cristo foi o que? Um fracasso, uma derrota. Pô, nosso mestre morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que quando as portas estavam fechadas por conta dos judeus, os discípulos estavam ali, Jesus apareceu. A paz seja convosco. A paz seja convosco. Amém? Então encerra essa aula em nome de Jesus.